Olá pessoal, como vocês estão? Sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Caroline e atualmente eu estou compartilhando com vocês algumas reflexões do alto dos meus 38 anos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de escrever, principalmente crônicas, né, que falam sobre acontecimentos assim, corriqueiros, que nos trazem alguma reflexão. E ultimamente eu estou conseguindo fazer reflexões sobre redes sociais, como isso afetou a minha vida, né, num geral, assim, até hoje. E eu estou vendo o vídeo de jovens também falando das redes sociais, né, que estão saindo das redes sociais e que já aconteceu comigo e provavelmente com você também, de sair do Orkut, que ele se auto-extinguiu, né, aí surgiu o Facebook, Instagram, e depois eu fui lembrando, pensando sobre as redes sociais, o Snapchat seria ideal pra mim, sabe? Aquelas postagens assim que eles colocavam uma mensagem, depois acho que de 24 horas sumia. Mas eu não cheguei a entrar no Snapchat. O que aconteceu comigo foi assim, eu tive acesso à internet quando eu tinha 10 anos. Isso foi em 1996 e era internet de escada, né? Então, com 10 anos, eu já usava o computador. Descobri na internet, principalmente porque eu era tímida, eu descobri os chats do Terra, o ICQ, depois o MSN, né? Que eu conversava com muitas pessoas ali. Inclusive pela profundidade, assim, né? Das conversas e tudo, a gente até chegava a ter um grau de intimidade, até um relacionamento com as pessoas, né? Mas eu nunca cheguei a ir ver nenhuma dessas pessoas, nem elas vieram me ver, né? Não cheguei nesse ponto porque eu tinha muito medo. Lá naquela época eu já tinha medo, ainda bem, graças a Deus, né? Porque do jeito que tá hoje, vocês sabem dos golpes que tem por aí, né? E eu também já. Hoje eu já sei ver de longe, assim, quando começa a conversar, né? Quando a esmola é demais, né? Já desconfio na hora, assim, já tem aquela intuição, né? Então eu conversava bastante e eu passava, inclusive, a madrugada, às vezes, conversando, né? Em detrimento da convivência com os meus pais, que também não era tudo aquilo, né? Então não conversava muito com eles, assim. E aí eu ia para as redes sociais. Inclusive eu tinha blog, aí eu escrevia muita coisa, né? Nas redes sociais, ali, desabafos e coisa adolescente, né? Posteriormente, meus pais começaram a entrar nas mídias sociais e eles começaram a falar sobre as coisas que eu postava às vezes, né? Então hoje eu posto bem menos das coisas que eu gostaria de falar, né? Porque não quero ouvir nada de ninguém assim, né? Me falando coisas, me cortando, me castrando, né? Então, aqui no YouTube, não sei quando as pessoas vão começar a falar dos vídeos que eu faço. Na verdade, quando eu fui para as redes sociais, eu tinha essa vontade de trocar ideia com as pessoas, me comunicar e tal. Só que o que eu fui percebendo ao longo do tempo e dos anos é que, assim como eu, as pessoas tímidas, às vezes elas não querem comentar, interagir, né? Então eu entendo, só que a minha vontade era interagir, né? Era conversar, mas acaba que no fim ficava só por isso mesmo. Hoje em dia a gente vê as pessoas que, por exemplo, postam vídeos de viagens, né? As combis pelo mundo aí, que eu acho lindo. E aí eles fazem os encontrinhos com as pessoas, conversam bastante, então é um estilo bem diferente, assim, né? Eles já são mais pessoas que já foram mais pro mundo, assim, né? Eu, por esse meu jeito, assim, eu sou mais tímida, mais caseira, né? Não fico assim postando tudo, porque eu quero também ter uma privacidade. Eu gosto da minha privacidade, eu acho muito boa a minha privacidade, para falar a verdade, né? E eu sei que algumas redes sociais, dependendo do teu tipo de trabalho, tem que se expor muito, né? Então eu não boto muito minha energia nisso. Mas aqui
voltando agora para conversa, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Na minha adolescência, mas eu gosto de silêncio também. Na minha adolescência, eu via muito aquelas rodas de conversa com a Leda Nagli, né? Que era o Sem Censura na TV Cultura. E eu acho que depois de um tempo, assim, eu comecei a ver o Jô Soares, né? Então, aquele povo trocando uma ideia, é tipo os podcasts que tem hoje, né? Então, mas era muito restrito naquela época, então era isso que tinha. Então, eu gostava de ver essas pessoas conversando sobre ciência e sobre evolução. E eu sempre tinha o meu pensamento muito à frente das pessoas. Eu não conseguia me comunicar ali com o meu meio, né? Então, acaba que eu vou para os lugares onde as pessoas podem me entender. Eu ainda estou procurando as minhas pessoas, né? Aquelas pessoas que eu tô falando aqui contigo agora, tu tá se identificando comigo, né? Eu tô procurando essas pessoas, né? Que tem esse jeito, assim, que é mais universal, né? Os tímidos, introvertidos, eles é mais universal, né? Os comportamentos, né? De ficar mais na sua, preferir ficar mais solitário. Mas eu também adoro, assim, estar no meio do povo, assim, e não ser percebida também. Eu adoro, né? É um comportamento meio que aprendido, essa minha invisibilidade, né? Isso me prejudica por muitos lados, sim, me prejudica, e eu vejo que é importante eu aparecer nas redes sociais por causa da minha profissão, e vejo, mas eu tenho um certo bloqueio aí ainda com essa questão da invisibilidade, né? De, de ser, assim, uma pessoa que fica mais quietinha, que não dá trabalho, né? Quando eu era criança, ali, adolescente, eu fui me fechando, né? Consegui, depois que eu comecei um tratamento psicológico lá com 19 anos, melhorou muito a minha comunicação, porque as emoções já não me dominavam mais, né? Elas não estavam mais estranguladas, assim, dentro de mim. Não era mais uma raiva, assim, era uma raiva elaborada, né? Já eram problemas elaborados, porque as pessoas, na verdade, elas só conseguem falar daquilo que elas já estão elaborando, né? Daquilo que já está em processo. A gente não consegue, tem coisas que a gente não consegue falar porque ainda não está pronto, né? Então, eu agora estou falando, por exemplo, sobre o que as redes sociais fizeram comigo, mas esse pensamento, ele já estava pronto, né? Ele começou, mas ele já estava sendo produzido, né? Então, assim, hoje eu vejo que claramente a segurança que os meus pais queriam que eu tivesse dentro de casa, usando o computador, era melhor do que eu estar na rua, nas festas, e de fato eu não ia muito em festas, até hoje não vou muito, assim, eu sou uma pessoa mais diurna, né? Então eles queriam essa segurança que eu tivesse as coisas dentro de casa, porque eles já conheciam o mundo, né? Eles vêm de uma época ali de um pós-guerra, né? Então eles viram muita coisa, né? Então meio que super protegeram, assim, né? Hoje eu vendo é assim, bom, mas eles fizeram o que puderam, né? Mas eu vejo que nós irmos para o mundo, a gente ir para fora, faz a gente crescer, é isso que nos dá saúde mental, né? A gente não pode ficar sozinho com nossos próprios pensamentos, olhando vídeos apenas em casa, olhando filme, né? Sem se comunicar com ninguém no trabalho, por exemplo. Tem pessoas que vão no trabalho e ficam só no celular, né? Se possível, usando o celular como forma de esconder a sua timidez, esconder os seus problemas, né? Até os seus vícios, né? Em alguns jogos e outras coisas mais íntimas, né? Então, essa desculpa de redes sociais que o mundo tá mais difícil de se relacionar, é a gente que dificulta, na verdade, porque a receita é essa. Tu tem que sair, tu tem que conversar, tu tem que ir pro mundo. Não adianta tu encher a tua cabeça com historinha de filme,
e não ter nada para conversar com ninguém, né? Então, assim, eu entendo que as pessoas trabalham o dia todo fora, querem chegar em casa, ver alguma coisa e, né, para deixar o tempo passar, o tempo correr, só que o cérebro, nossos ouvidos são abertos 24 horas. A gente vai ouvindo, né, e vem de tudo. Então, assim, é importantíssimo a gente filtrar as coisas e escolher o que a gente vai assistir. Se tu não tiver a capacidade de escolher, está muito cansado para escolher ali na hora, é melhor que tu não assista, né? E na questão dos relacionamentos amorosos, por exemplo, as pessoas usam as redes sociais, às vezes elas não sabem nem se comunicar. Se tu quer encontrar alguém pelas redes sociais, tu tem que conversar, né? Por exemplo, eu fui dar uma chance esses dias para um homem já, mais de 40, e ali ele não desenvolveu muita conversa nem nada. Eu disse, eu vou dar uma chance, vamos ver pessoalmente como é que é. Eu nunca mais vou fazer isso. Se a pessoa não conseguir desenvolver um raciocínio ali de conversar, ali no online, eu não vou mais, né, sair pra fazer alguma coisa com essa pessoa. Mas, como eu já tinha na minha mente, assim, vou lá ver. Se não conseguir fluir nada mesmo, então eu vou conversar numa boa, né? É uma pessoa, vou tratar bem com educação, mas vou embora logo. Então foi o que aconteceu, né? Então, assim, existe um jeito certo de se relacionar também pela internet, né? Não adianta tu só estar ali te protegendo e falando que é melhor estar ali, estar em casa, né? E não sair, que é melhor pra tu escolher alguém por ali. Mas do que escolher alguém por uma balada, né? Ir na balada. Foi a mesma coisa que eu fiz. Eu conheci a pessoa e saí com a pessoa, né? Sem saber o conteúdo dela. Então, assim, eu não tenho mais vergonha. Eu vou na conversa, eu vou perguntando tudo que eu preciso saber. Então, assim, em poucos dias de conversa, eu já sei se eu posso, se vai dar certo com essa pessoa ou não vai, né? Então acaba que eu nem vou sair pra me divertir, não. Eu não tô nessa vibe, assim, de me divertir, entendeu? Não vou perder mais tempo, já perdi um tempo conversando ali, não vou mais perder tempo saindo também, né? Toda aquela questão do cara pagar a conta, do cara não pagar a conta, né? Isso pra mim, eu ir jantar com uma pessoa que eu nem conheci direito, que eu nem conversei direito, né, numa conversa anterior, ou eu acho assim, ó, o fim da picada, porque a refeição é uma hora sagrada. Tu tem que ir ali com uma pessoa que tu já tem uma intimidade, né, assim, uma intimidade de conversar mais que tu já viu outras vezes, né. E eu vejo as pessoas indo assim na primeira vez que conversam com a pessoa e daí reclamam que pagaram conta, né? Então, o que que isso mostra? É toda uma dificuldade de se relacionar. É uma coisa prática, tu tem as redes sociais para fazer a pré-seleção. Faz a pré-seleção com a entrevista, né? Várias entrevistas, conversa vários dias ali, vê se a pessoa mantém o interesse. Se der certo, né, você sai. Mas se não, não adianta tu chegar lá porque a pessoa é bonita e beijar e se apaixonar pela química, né? Se as outras coisas não combinam, né? Tu só vai perder teu tempo, na verdade, né? E entregar um pedaço do teu coração pra uma pessoa que tu nem conhece. E nas redes sociais não é muito diferente. Se tu se apaixonar por alguém, tu também vai entregar algo para essa pessoa, né? Que pode demorar um tempo para tu se recuperar, né? Então são tudo coisas que a gente vai ajustando, né? Outra coisa são os golpes. Hoje, depois de muito tempo, né, observando as conversas, tu já vê que não vai dar, entendeu? Que a pessoa tá mentindo, assim. Então, quanto mais sincero tu for e buscar da pessoa a verdade, a sinceridade, menos desperdício de tempo, né? E de relações. Então, a gente precisa sair mais, sim, né? Ter contato com pessoas, sim, ótimo, maravilhoso. E desenvolver a conversa no WhatsApp, que seja, né? Ótimo, maravilhoso. É para isso que serve, para te conhecer a pessoa num período de tempo mais curto,
né? E daí tu já sabe se vai dar ou se não vai, né? Tu já sabe as intenções da pessoa, né? Então, nesse momento da minha vida que eu não pensei que eu estaria vivendo isso, mas estou vivendo isso. Então, eu tô nessa também de me relacionar aí de novo pelas redes sociais, né? Eu não pensei que eu ia voltar para as redes sociais, que eu ia usar um Tinder, por exemplo, né? Que também já instalei, desinstalei várias vezes, né? Mas eu acho que se eu instalar de novo agora, eu já sei outras coisas que antes eu não prestava atenção, né? Então, indico para você começar a prestar atenção, né, nas suas atividades ali na rede social e tentar conversar mais com a pessoa para ver as intenções dela sem querer agradar, né? Na verdade mesmo, né? Sem querer engatar logo um relacionamento, porque vai ser uma furada, né? Então, acho que hoje era isso, né? Acho que eu vou seguir nesse momento da minha vida falando de relacionamentos aí online, pela internet. A minha vontade não seria encontrar uma pessoa pela internet, né? Porque já aconteceu, né? E assim, eu acho que não valeu a pena, né? Porque depois de um tempo eu vi que eu puxava muito mais as conversas do que a pessoa, né? E pessoalmente não tinha tanto e era mais interação física e eu não percebia, né? Então hoje eu percebo muito mais, eu já não puxo mais tanto a conversa, eu deixo o cara, né, conversar comigo. Mas são coisas que a gente vai aprendendo, né? Então se tu tá nesse momento também de se relacionar pela internet, vamos lá. Até o próximo vídeo. Tchau!